Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, DPO, né, oficial de proteção de dados, auditor também de LGPD, e hoje nós vamos fazer aqui uma revisão bem rápida, né, da fase 1, né, da fase 1 do mapeamento. Então nós temos aí a implementação da LGPD, né, nós já explicamos isso. Ela tem 3 níveis, vamos dizer assim, conforme a realidade e a necessidade de cada organização. Então, nós temos ali a adequação, né, que é a mais soft, digamos assim, a mais leve, né? A conformidade, né, que é um meio termo, é LGPD mais normas setoriais, e compliance, então, que é algo mais complexo, né? São a LGPD mais normas setoriais, né, que regem ali o modelo de negócio, e mais a ISO 27001, tá? Então, nós vamos ali na adequação, nós temos aí as fases, né, a mobilização, mapeamento, diagnóstico, implementação e a declaração de adequação. Então, ali na fase de mobilização, né, nós tivemos já reunião com a direção para esclarecimento, né, do que é a LGPD, esse programa, né, de proteção e privacidade de dados, as formas de como isso pode ser implementado, que é por um time próprio, por um time próprio mais um consultor ou totalmente terceirizado. A avaliação preliminar de risco, né, então é apresentado para a organização qual é o seu risco atual com relação aos dados pessoais, treinamento LGPD básico, então é o comitê gestor de proteção e privacidade, mais, né, os funcionários, né, o público interno da organização recebem ali esse treinamento para saber o que é afinal a LGPD, o que está acontecendo na empresa, o que é privacidade, o que é proteção de dados, né. Nós vimos também a elaboração do DPMS, tá? Então o DPMS é ali o programa, né, vocês já receberam ali o modelo, ele é muito importante para fazer, por quê? Porque ele vai ter o registro histórico do que foi feito, como foi feito, né? E isso vai servir também de um guia lá no futuro, depois de realizado ali o programa, para o DPO da empresa, para ele saber o que ele tem que fazer, o que ele tem que acompanhar, né? Então ele é separado ali por fases, né? Então ali na fase vai ter o registro das coisas que aconteceram, das reuniões, das ações e coisa e tal, né. Então aqui, por exemplo, nessa fase ali de mobilização, né, ele vai registrar lá, fluxo de dados, né, nós vamos ver depois, então fluxo de dados, né, e ele vai colocar quando que isso foi feito, né, 24/7/2023, né, confeccionado o fluxo de dados. E aí então vem, digamos assim, o toque de mágica, né, ele pode colocar aqui em vermelho e negrito, né, revisar em, e aí define uma data, um período de 6 meses, 1 ano, né. Então vamos colocar ali, revisar em 24/6/2024. E aí ele lança isso. Pode lançar isso na agenda dele, no programa ali, um agendamento específico, e toda hora ali ele vai, abrir o DPMS e vai ver, vai procurar ali as partes em vermelhos para ver o que ele tem que fazer, tá. Lembrando que a revisão de qualquer coisa na LGPD não é somente data, né, no momento que você mudou algum processo dentro da empresa, tem que revisar todos os registros, tá? Então, esse é o DPMS, que nós também já vimos. Voltando então aqui, coleta de informações para a política de proteção. Então, nós vamos entrar lá no questionário, né? Vocês receberam ali um modelo do questionário para passar setor por setor, né? Para fazer perguntas. E ali já ir coletando informações para a confecção da política de proteção, que é diferente da política de privacidade, né? E aí entramos então no mapeamento, né? Então,
é revisto, né? O DPMS ele é sempre revisto. Nós temos a nomeação do DPO, né, da organização. É muito importante ter, vocês já receberam o modelo que eu enviei. Essa nomeação ela é obrigatória. Não esqueçam que agora, recentemente, aí, a ANPD emitiu a primeira multa, né, por violação da LGPD, e o que, que tinha lá num dos quesitos? Não ter o DPO. Né? E a questão do não ter o DPO é através de registro. Né? E o registro é a nomeação, é um documento formal que eu passei para vocês os modelos, isso tem que ter, gente. Tá? É assim, como se fosse a primeira coisa. Né? Iniciei, tem que ter o documento lá, tem que ter o documento formalizando o comitê gestor e o documento formalizando a nomeação do DPO. Tá? O questionário, então, de mapeamento, que eu falei, né? Então, ele vai mapear os canais de atendimento, né? Os dados de mercado, os parceiros de negócio e o RH. Então, vai passar setor por setor, realizando ali aquele questionário. Não vai entrevistar todo mundo, óbvio, né? Vão selecionar ali o comitê. Ele tem que ter essa afinidade de selecionar o que a gente chama de cabeças-chaves, né? Que são aquelas pessoas, aqueles funcionários que têm um conhecimento maior, né? Pode ser o chefe do setor, pode não ser o chefe do setor, né? Mas alguém que conheça profundamente ali aquele setor. Então vai entrevistando ali. Tendo todas essas informações, vamos para aquela fase que eu falei de um mapa do macro fluxo. Né? O que, que é esse mapa do fluxo? Isso é essencial, tá, gente? Não entrem no pensamento de que isso é irrelevante. Não, não é. Né? Se vocês pegarem a LGPD e todos os guias orientativos, as guidelines da NPD, vocês vão encontrar muito seguida a expressão lá boas práticas. Né? O que, que são essas boas práticas? São normas internacionais. E nós vamos encontrar lá nas normas internacionais a questão do fluxo de dados. Né? Então, é um mapa que você vai visualizar onde entra o dado pessoal, por onde ele circula até a sua saída. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu fiz esse aqui é do meu escritório, fiz em Visagem. Tá? Se vocês não sabem fazer, não tem problema, façam no Word, façam no PowerPoint, conforme vocês consigam, né? Se tem uma afinidade, uma facilidade. Como é que eu vou chegar nesse ponto aqui? Primeiro passo é um quadro negro ou um papel, o comitê vai se reunir e ele vai desenhar, literalmente vai desenhar a entrada do dado. Por onde que ele entra, né? Ele entra por e-mail, ele entra por entrevista, ele entra pelo WhatsApp, ele entra por ligação telefônica, a gente recebe uma lista, não sei da onde, ele vai colocar isso tudo num desenho ali no quadro negro, num papel. E aí vai passando. Bom, depois daqui ele vai para onde? Ele vai para um sistema de gerenciamento tal, aí ele vai para uma planilha tal, vai botando tudo isso passo a passo, o caminho, né, do dado nesse mapa. Depois que ele estiver pronto, estiver feito, vocês vão pegar os resultados das entrevistas e vão cruzar, né, para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa que não viram, né, se tem algo para corrigir, e aí vão mudar esse rascunho. Tá? Feito isso, tá? Cruzou o mapa que vocês tinham antes, o rascunho lá feio, o borrão, com as entrevistas, daí sim vocês podem partir então para a parte mais bonitinha, que é fazer o fluxo através de algum sistema, algum programa aí que vocês tenham mais afinidade. Né? Se vocês sofrerem uma auditoria, é claro que o auditor vai pedir para ver o fluxo de dados. Tá? Então, por isso que é importante ter. Né? Além de facilitar o trabalho de vocês depois, quando forem fazer o data mapping e o inventário de dados, é um documento importante, tá? O registro do fluxo de dados, certo? Bom, depois de feito ali, vão passar para revisão de arquivos, né? Fizeram todas as entrevistas, ok. Agora nós temos alguma coisa física, alguma coisa material, vamos revisar, vamos buscar onde é que estão esses arquivos, né? Não deixe ninguém de fora. Tem o porteiro lá, ele não interessa. Não, daqui a pouco esse porteiro ele recebe lá
currículo de estagiário, de gente procurando emprego, está com uma gaveta cheia de documentos lá, tem um caderno de registro de visita, tudo isso é dado pessoal, gente. Tem que estar mapeado, onde é que está. E sempre fazendo as perguntas, né, que eu já expliquei para vocês, necessidade e finalidade, né? É necessário que aquele dado esteja lá? Qual a finalidade dele estar lá, né? Depois, obter a descrição dos processos, né? Então, eu tenho ali um processo. O que que é um processo? Daqui a pouco o pessoal de TI sabe lá o que que é o processo, que é entrada de dado, né? Processo na LGPD é diferente, tá? O processo na LGPD é entrada do dado pessoal, trânsito do dado pessoal até a sua exclusão, né? Então vocês precisam identificar lá. Eu tenho no RH um processo que se chama seleção de estagiário. Eu tenho um outro processo que se chama seleção de funcionários. Eu tenho lá no jurídico um processo que se chama contrato de terceiros, né? Então, vocês precisam identificar esses processos e descrevê-los, porque isso vai depois ser transportado para o inventário de dados pessoais, né? Obter descrição aqui da segurança da informação, né? Eu pulei, então isso também é importante porque ele vai servir de base lá para a nossa política de proteção. Então, qual é a segurança da informação que eu tenho? Que tipo de antivírus tem? Que tipo de firewall? Né? Qual a configuração? Chama o pessoal da TI, nosso material está na nuvem, está corretamente configurado? Nós estamos tendo muito problema de invasão na nuvem, por quê? Porque está mal configurado, né? Estão esquecendo portas abertas. De repente vocês podem encontrar aí um conflito com esse pessoal que na maioria das vezes é terceiro, né? Chama para fazer, eles dizem que já está feito, que está pronto, que pode confiar. Não é bem assim, né? Insistam. Nós vamos depois também revisar os contratos, tem que ter uma cláusula de responsabilidade com relação a isso, tá? Então, busquem todas as informações que digam respeito à segurança da informação. Lembrando que segurança da informação não é só computador, gente, tá? Então, a entrada lá do prédio também é segurança da informação. Como é que é a entrada do prédio de vocês, né? Tem grade, tem chave, tem um sistema de alarme, né? Tem uma cerca elétrica, tem câmeras de vídeo, tudo isso é segurança da informação, tá? Tem uma catraca para passar o crachá, isso é segurança da informação, tá? A entrada no prédio, por quê? Porque o ativo, a coisa mais valiosa da organização são os dados, são as informações. Então, tudo que serve de bloqueio, né, para impedir que alguém ingresse lá dentro e danifique ou subtraia informações é segurança da informação. Tem que estar coletado, né? Chave em gaveta, né? Identifiquem tudo isso e relacionem. Depois nós vamos pegar toda essa coisa bruta e fazer direitinho uma política de proteção, né? Retirando aquilo que pode estar equivocado, exagerado ou ampliando algo que faltou. Mas é principal agora é coletar essa descrição, tá? Treinamento LGPD setorial também nós já fizemos, né? Como é que a LGPD afeta cada ramo de negócio, né? Cada setor. E aí o confeccionar então o data mapping, tá? Então nós não chegamos ainda, vocês ainda não chegaram nessa fase. Precisam primeiro romper tudo isso, né? Resgatar toda essa questão aí para daí nós entrarmos no data mapping, né? Que é uma planilha onde vocês vão relacionar dado por dado, tá? Não importa que alguém diga que isso é desnecessário, isso não precisa. Não, tem que fazer, tá, gente? Não esqueçam que eu estou oferecendo para vocês um trabalho de qualidade, um trabalho com padrão europeu, internacional, é algo assim que vocês aplicando como está sendo passado, podem ficar tranquilos, né? Dificilmente vão ter alguma complicação. Pode ter algum incidente? Vai ter incidente, não é pode, vai ter incidente. A diferença é que muito dificilmente vocês terão aí algum reflexo de uma aplicação de multa, como foi esse caso aí, né, da primeira multa da ANPD para uma empresa individual, uma microempresa, que não é o impacto não foi a questão do valor,
da multa, R$ 14.000, mas se vocês pesquisarem hoje, né, no Google, primeira multa da NPD, vão ver o nome da empresa, o nome do sócio, em várias manchetes, em vários jornais, e o resultado foi o quê? Ele já fechou, tá? Essa empresa já está fechada, porque você apareceu ali na mídia, né, na internet toda, como um violador de dados pessoais, nem perde toda a credibilidade, não consegue mais nada, certo, gente? Então, essa aí é a revisão que tinha, tá? Eu esqueci aqui também, passei para vocês, tá, o Canvas para ajudar na questão das entrevistas, tá? Então, vocês podem, imprimem lá o Canvas, tem um junto ali do questionário, relacione ali cada setor, né? Faça um setor por setor, né? Quais os dados pessoais tem, né? Quais são as fontes desses dados, né? Quanto tempo ele fica lá dentro da empresa, né, qual é a finalidade, a base legal para ele estar lá. Não esqueçam ali daquele material que vocês têm, que nós já fizemos do workshop com as bases legais e dos princípios, né, os direitos dos titulares, né, eles podem exercer todos os direitos, né, eles podem chegar e pedir, deleta o meu dado, isso pode acontecer, né? Ou tem algo que exige que fique um tempo lá guardado, né? Então, relacionem ali também, questão de transferência, né? Vai para onde esses dados pessoais, que outra organização, que outro sistema, o armazenamento, onde é que está guardado isso, né? Está num HD externo, está num banco de dados, está na nuvem, e a questão ali da segurança, né, que eu já falei, certo? Então,